Queridos irmãos e irmãs, esse vídeo que você vai acompanhar agora faz parte das respostas do nosso questionário da fé, que serve como base para a formação aqui na Paróquia Nossa Senhora das Graças. Que este vídeo, que as respostas que nós encontramos também neste questionário, neste vídeo, possa servir para que você possa ter um pouco mais de curiosidade sobre a doutrina, sobre as coisas da nossa igreja. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça no final deste vídeo, ou até mesmo durante o percurso deste vídeo, de se inscrever em nosso canal, de ativar o sino de notificações, de curtir, de compartilhar, enfim, de ajudar a crescer e a fazer parte da nossa paróquia virtual. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Salve Maria! Pergunta número 12, eu vou pular também a pergunta 10 e 11. Na pergunta número 12, nós temos assim: apresente a hierarquia da igreja. A igreja, ela existe uma estrutura hierárquica, para o governo da igreja, não é por outros motivos. Essa primeira estrutura hierárquica, ela é divina, ela é divinamente inspirada, ela foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira particular na última ceia, quando institui o sacerdócio, por exemplo. E aqui é preciso nós entendermos algumas coisas que no primeiro momento parecem confusas, mas depois vai ficando mais claro. Existe duas estruturas praticamente. Existe uma estrutura que eu costumo chamar de humana, e existe aquela que é divina. Então, qual que é a humana primeiro? Melhor, qual que é a divina primeiro? É a instituição do sacramento da ordem, que estabelece a hierarquia maior da igreja. Então, você tem os bispos, como terceiro grau do sacramento da ordem, Você tem os presbíteros, os padres. Então, os bispos são os episcopos, os episcopos. Depois você tem os presbíteros, que são os padres, que é o segundo grau do sacramento da ordem. E você tem os diáconos, que é o primeiro grau do sacramento da ordem. Esse grupo, eu costumo chamá-los de divinamente revelados, porque eles se encontram descritos na Sagrada Escritura. Então, quando eu reflito, e isso é uma reflexão pessoal, quando eu reflito a respeito desses três graus, eu falo que eles são divinamente revelados. Não que os outros não sejam, mas o aspecto dos outros, ele é muito mais de um caráter organizacional do que propriamente foi revelado por Nosso Senhor, por exemplo. Então, você tem depois as diversas subdivisões. Antes de entrar ainda, voltar um passo atrás, existe o sacramento, o sacerdócio, ele é composto de 2 graus. Ao contrário agora do que nós falamos do sacramento da ordem. Então, o primeiro grau do sacerdócio é o episcopado. O bispo, ele tem a plenitude do sacramento do sacerdócio, e do sacramento da ordem, claro. Então, ele é o primeiro grau do sacerdócio. E os padres, os presbíteros, são o segundo grau do sacramento da ordem, que, segundo a teologia do Concílio Vaticano II, são colaboradores da ordem episcopal. Então, nós, padres, participamos diretamente do sacramento, do bispo, uma vez que estamos unidos diretamente com o ministério episcopal. Enfim, então tem só essa dinâmica. Então, a segunda estrutura hierárquica da igreja, que eu costumo dizer que é mais assim, humana, mas não é mundana, não é mundana, ela é humana, inspirada pelo Espírito Santo, com certeza, que vem aqui, então, a estrutura do Papa, por exemplo, É claro que aqui eu corro risco muito grande de dizer que o Papa não foi... Alguém vai, padre, o senhor está dizendo que o Papa não foi inspirado por Nosso Senhor. Não é disso que eu estou dizendo, Estou dizendo que a expressão Papa e o cunho do papado em si, que é dado por Nosso Senhor Jesus Cristo para São Pedro, ele não está ligado diretamente a essa hierarquia sacramental, Ele está ligado a essa hierarquia de governo da igreja,
todo, num âmbito maior, né? Então você tem o Papa, depois você tem os cardeais, né, como um todo, que também tem suas subdivisões, né? Os cardeais presbíteros, os cardeais episcopos, os cardeais diáconos, né? Que também tem dentro deles o cardeal decano, que é o mais velho, o cardeal. Então você tem toda uma subdivisão dentro do colégio dos cardeais. E você tem os outros títulos todos, como por exemplo os monsenhores, né? Você tem os cônegos, você tem os reitores de seminários, os reitores de basílicas, de santuários, né? Então você tem toda essa outra nomenclatura. E você chega inclusive nos padres, onde você tem o pároco, o administrador paroquial, o vigário paroquial, né? O vigário forâneo, o vigário geral da diocese, né? o coordenador de pastoral. Então você tem toda uma hierarquia no sentido de organização e de governo da igreja, mas que não é uma hierarquia propriamente sacramental, né? A hierarquia sacramental você nota na liturgia, onde você tem o bispo, os presbíteros, né, e os diáconos. Ali você nota a hierarquia sacramental. E aí, se você quiser abrir mais o leque, você vai encontrar depois, dentro dos leigos, no sacerdócio comum dos fiéis, você vai encontrar os ministros diversos, né? Então você tem os acólitos, você tem os leitores, né? Você tem o ministro do canto, do coro, né? Os coroinhas. Então você tem toda essa outra realidade que está também dentro de uma questão já litúrgica, né? Mas que tem uma hierarquia, né? De valores e de funções dentro do corpo místico da igreja. E ainda na questão da organização, você tem toda essa dinamicidade, né? Do governo eclesial. Então, essa estrutura da igreja, né, essa hierarquia eclesial, ela é algo muito assim abrangente, no sentido de que você tem toda uma organização de governo, mas também uma organização sacramental. E a organização sacramental, ela depende ou melhor, a organização de governo da igreja, ela depende da organização sacramental. Então não compreende, por exemplo, que um bispo diocesano, né, ele teria que ser um vigário forâneo, por exemplo, né? O bispo diocesano, ele pode até acumular o cargo de vigário geral, se eu não me equivoco agora, né? Posso estar enganado. Mas ele está ali dentro dessa organização hierárquica, que ele não pode ser subdividido, né? Ele não pode colocar numa função inferior àquilo que ele é dentro da hierarquia sacramental. Então, o bispo diocesano, na mais humildade, o bispo no geral, né? Por mais humilde que ele seja, né? Ele não posso nomear um bispo como sendo um vigário, por exemplo, né? O bispo é o vigário da paróquia. Não se compreende isso, né? A menos que o bispo ele tenha alguma situação que de fato o impeça de assumir alguma função, mas mesmo assim ele continua sendo, quando ele é emérito, ele recebe o título de bispo emérito de X diocese. Ele não recebe o título de vigário geral, né? Ele é um vigário da paróquia tal, né? Ele é o bispo emérito da diocese X, que mora na paróquia Y, né? E lá atua na questão sacramental, enquanto pode, nas suas capacidades, né? Suas possibilidades. Então, só para a gente entender toda essa dinâmica, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nas outras perguntas nós vamos falar de bispo auxiliar, bispo coadjutor, enfim, toda essa realidade.